Boa noite, eu sou o professor Rogério da Paixão e na aula de hoje de Física. Bom, Física, essa palavrinha que deriva do grego, né? Da palavrinha physis. Aqui a gente tem a grafia em grego. E physis, em português, significa natureza. Então a Física é a ciência que estuda os fenômenos naturais. Hoje a gente vai falar sobre um motor elétrico, que é esse cidadão aqui, né? A gente alimenta aqui pelos fios 9 volts e aí a gente vai ter um movimento desse eixo. Então o que o motor elétrico faz? Converte energia elétrica em energia mecânica, energia de movimento. Para explicar um pouquinho mais sobre ele, a gente precisa falar sobre eletricidade. A grandeza física que a gente vai trabalhar é a corrente elétrica e a gente representa a corrente com um I minúsculo. Também temos a tensão, ou DDP, que é a diferença de potencial. Aqui nessa representação da pilha, a gente tem aqui no polo positivo um potencial de 1,5. No polo negativo, 0. Fazendo essa subtração, vai dar que a pilha tem uma tensão de 1,5 volts. Quando a gente fecha o circuito com um fio do positivo até o negativo, tem a corrente elétrica passando pelo fio, que a gente está representando aqui pelo I, e esse sentido, né? A corrente vai do positivo para o negativo. Quando a corrente passa pelo fio, a gente tem essa representação aqui, né? Todo metal ele tem diversos ímãs, bem pequenininhos, só que está tudo bagunçado. Quando a corrente elétrica passa pelo fio, esses ímãs ficam ordenados. E aí gera um campo magnético em volta do fio. Tá? Na parte de cima aqui, a gente vai ter o polo norte. E na parte de baixo, o polo sul. Essa linha tracejada, a gente está representando o campo magnético. Bom, esse daqui é o nosso ímã, né? E uma característica principal dele é atrair metal. A gente tem aqui tampinhas, clipes, fio, e a gente conseguiu atrair todo mundo com o ímã. Tá? Nessa representação aqui de um ímã em barra, a gente tem o polo norte e o polo sul, tá? Essas linhas aqui estão representando o campo magnético. Letrinha B com a flechinha em cima. E o campo magnético tem origem saindo do norte, indo para o sul. Então, em volta do ímã, a gente também tem um campo magnético. Agora a gente vai montar um motorzinho caseiro aqui. A gente tem a pilha que vai fornecer a tensão, só que aqui eu tive que adaptar uma fonte de 9 volts, porque a pilha consome muito rápido, né? A gente provoca um curto quando a gente fecha o circuito com a nossa bobina. E aí a pilha gasta muito rápido, não dá para ficar comprando pilha toda hora. Ela começou um movimento, mas não está girando, porque só tem o campo magnético da bobina. Agora eu vou introduzir o campo magnético do ímã. Ó, já começou a movimentar. Tá? Então aqui nosso motor elétrico. Tem que achar a posição certinha. Aqui. Se a gente tira o ímã, o que acontece? Ele vai parando. Porque já não tem mais a interação dos dois campos magnéticos. Por que isso acontece, né? Nesse outro esquema aqui, a gente tem dois ímãs aqui em cima, aproximando o polo norte do polo norte, né? São polos iguais. Quando a gente aproxima polos iguais, a gente tem uma força de repulsão, então vão querer se afastar. Se a gente aproxima polos diferentes, né? Polos diferentes, acontece uma força de atração. E é o que acontece, né, com o ímã e a bobina. Tem o campo magnético aqui da bobina, tem o campo magnético do ímã. Então, essa combinação de atração e repulsão que faz esse movimento da bobina girar. Para a gente exemplificar, a gente pode mostrar um toca-fitas.
né? Nos carros antigamente a gente tinha esses toca-fitas. Aqui é o nosso motor elétrico, né? Ele vai girar, vai dar movimento para essa polia que vai girar todo o sistema aqui. Acaba girando também a fita magnética e aí o cabeçote vai fazer essa leitura da música. Vamos tentar colocar aqui em funcionamento, né, esse motorzinho para a gente ver o sistema girar. Eu tenho aqui 9 volts da fonte, vou conectar os fios aqui. Como pode ver, ó, tá girando. Desconectei o fio, para de girar. Tá? Então esse daqui é um exemplo do nosso motorzinho. É o que acontece num liquidificador, espremedor de frutas, tá? Tem o mesmo princípio de funcionamento. E a música tá gravado, né? Acho que a maioria de vocês não conhecia essa fita cassete, né? Uma fita magnética. E no nosso tempo a gente conseguia gravar também. Eu fui num show, né, do David Bowie, e aí a 89 transmitiu o show ao vivo depois. E aí só foi gravar na minha fitinha, e eu tenho até hoje aquele show que eu assisti. Ah, e quem fez a abertura do show foi o Titãs. Tá vendo? Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem até o final a aula, e qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito agradecido.